Ele está longe de ser uma novidade entre os SUVs compactos, mas as vendas do Chevrolet Tracker estão aumentando. O modelo acaba de estrear a linha 2019 e traz aí algumas novidades como a versão Midnight. Eu convido você a conhecer mais detalhes sobre ele no vídeo de hoje. Isso aí, amigos, eu trago aqui para vocês então o Tracker 2019 na versão Midnight, que traz aí como novidades ou o apelo principal dessa versão, que é a tonalidade toda preta, né? All black aí, como se diz na gíria em inglês. Começando aqui pela própria cor, né? A gente tem aqui no caso preto ouro negro, uma cor já está aí no preço dessa versão, que custa pouco mais de R$105 mil. A gente tem aqui na dianteira principal, uma das exclusividades aí dessa versão é o logotipo da Chevrolet com acabamento totalmente escurecido, como vocês conferem. A gente tem também aqui uma máscara negra nos faróis, né, que contam aí com luz diurna por LED. A gente tem aqui na dianteira também um acabamento com uso até que moderado de cromados, compõe aí um bom resultado. Aqui na parte frontal do Tracker Midnight. Aqui na lateral, gostaria de mostrar para vocês outra exclusividade aqui dessa versão, que são as rodas de liga leve. A gente tem um design exclusivo aqui para a versão Midnight, obviamente aí com o acabamento escurecido, um preto até mais brilhante, na roda de liga leve aro 18. A gente tem também como um item de série nessa versão o teto solar. Vou mostrar aqui para vocês um detalhe, depois a gente dá uma olhadinha aqui no equipamento ali, a partir de dentro aqui do carro. Então aqui no perfil do Tracker 2019, novidade mesmo fica por conta aqui das rodas de liga leve na versão Midnight, que compõem aí, ajudam a compor o visual do modelo. Partindo aqui para a parte traseira, a gente tem o logotipo aqui da versão aqui que surgiu na linha 2019 do modelo. Vou mostrar para vocês aqui também o emblema da Chevrolet com fundo preto, né? A parte central aqui uma cor diferenciada. O logotipo aqui da versão, né? O Tracker que usa o motor 1.4 turbo, assim como a gama Cruze. Para finalizar aqui a parte externa, mostrar para vocês, abrir aqui o porta-malas do modelo. Compartimento aqui no Tracker que conta aí com um pouco mais de 300 litros de capacidade. Não é o maior porta-malas aí do segmento, longe disso, mas enfim, tem uma capacidade aí até que na média da categoria, né? Os novos SUVs compactos, alguns deles não contam com porta-malas muito generosos, mas enfim, atende às necessidades de um casal ou de uma família pequena, você consegue se virar bem com esse compartimento aqui do Tracker. Partindo aqui para a parte interna, até por ser uma das configurações mais caras do Tracker, a gente tem o revestimento interno de couro, como vocês conferem aqui, mostrando para vocês os bancos. A gente tem também o descansa-braço, que como um item de série. Acabamento de couro aqui muito bem executado na cabine do Tracker. A gente tem também o couro na parte central aqui do painel. O Tracker que traz um nível de acabamento muito interessante aqui para a categoria. É um carro com uma boa escolha de materiais, a montagem da cabine que também agrada bastante, ergonomia, mostrando aqui para vocês o posicionamento dos comandos do vidro elétrico, retrovisor elétrico, travamento central, bem aqui ao alcance da mão. Mostrar aqui para vocês também o comando dos faróis. O Tracker é um carro aqui muito bem resolvido ponto de vista de projeto, né? A gente tem uma cabine bem interessante, mostrar para vocês o volante multifuncional no detalhe, o painel aqui com uma pequena tela para o computador de bordo. A gente tem também a central multimídia com suporte ao sistema Apple CarPlay, Android Auto, que é bem interessante. Mostrar aqui para vocês
o ar-condicionado, que é manual na versão Midnight. Temos aqui também o câmbio automático de 6 marchas, com a opção de trocas sequenciais por meio dessa tecla aqui na alavanca. Não é o ideal, longe disso, essa tecla aqui não favorece muito as trocas. O ideal seria mesmo a possibilidade de deslocar a alavanca ou contar com as aletas atrás do volante, mas o Tracker não oferece isso. Mas enfim, nada que desabone o modelo, né? A gente sabe que o uso até das trocas sequenciais às vezes nem é muito utilizado pela maioria dos motoristas, mas enfim, fica aqui a observação. Só para mostrar para vocês também o espaço traseiro aqui do modelo. A gente tem uma cabine relativamente boa aqui no Tracker, com espaço próximo aí ao de um EcoSport, por exemplo. O Tracker é um carro, é um SUV mais compacto, a gente pode dizer assim. O carro tem um espaço interno que não é o seu forte, mas enfim, a gente tem um modelo aqui, pelo menos do ponto de vista de acabamento, aqui bem resolvido. Para complementar aqui, amigos, mostrar para vocês o teto solar, um item de série, como eu comentei aqui na versão Midnight. Você tem também a abertura, né, aqui da peça. Um teto solar aqui de um tamanho convencional, mas um recurso bem interessante que nem todos os modelos da categoria oferecem. Agora a gente fala aqui ao volante do Tracker 2019, avaliando hoje a versão Midnight, uma das novidades aqui da linha 2019, mas enfim, em termos mecânicos, o Tracker sempre compartilha o mesmo conjunto com todas as versões. Então, no caso, o motor 1.4 turbo e o câmbio automático de 6 marchas. Eu gostaria de fazer uma observação importante, que a partir de agora, então novamente aqui da linha 2019, o Tracker conta com os controles de tração e estabilidade de série em toda a gama. Então, desde a configuração LT de entrada, o modelo conta com essa importante dupla de segurança, o que foi um ganho considerável aí em termos de maior cuidado, aí, maior precaução para garantir aí sempre a integridade dos motoristas, né? Os controles de tração e estabilidade colaboram muito com a segurança, ajudam bastante a evitar acidentes mais graves. Bom, o ponto forte aqui do Tracker, sem dúvida, reside exatamente aqui no conjunto mecânico. O modelo sempre teve um cuidado maior com a dirigibilidade, como denota aí a presença das rodas de liga leve aro 18, por exemplo. O Tracker sempre teve esse comportamento mais esportivo, né? Esse caráter valorizando aqui o comportamento dinâmico, a dirigibilidade. A gente tem aqui uma direção, a suspensão, freios bem mais voltados para esse estilo de direção um pouco mais esportivo, a gente pode dizer assim, né? O Tracker sempre no começo, aí, na estreia do modelo aqui no nosso mercado, ele ficava devendo um pouco com o motor 1.8, 16 válvulas em termos de desempenho, mas a GM resolveu esse problema com a chegada do 1.4 turbo. Então a gente tem aqui até 153 cavalos, 24,5 kg de torque, são números muito bons, garantem aí um comportamento aqui ao volante bem interessante para o Tracker. É um carro de respostas, acelerações ou retomadas sempre aí muito bem dispostas, é um carro interessante nesse aspecto. A gente tem também o Start-Stop, que desliga o motor quando o carro encontra-se parado, então isso ajuda bastante a reduzir o consumo, em especial na cidade. A gente tem médias oficiais que ficam em torno aí de 11 km por litro na cidade e 12 km por litro na estrada com gasolina. São números aí que você, usando esse combustível, consegue alcançar com uma relativa facilidade. Então a gente tem um propulsor, mérito também do propulsor, né, que tem aí turbo, injeção direta, é um motor bem sofisticado, bem refinado. Mas o grande atributo aqui do Tracker reside nessa questão, reside no comportamento. É um carro que, para quem gosta de um bom desempenho, valoriza o comportamento dinâmico, é uma pessoa que busca mais esportividade do que conforto em um carro, esse cuidado maior ao dirigir, vai encontrar um bom produto aqui no Tracker. Na versão Midnight a gente tem recursos interessantes,
como o alerta de ponto cego aqui nos retrovisores externos. Temos também aqui o OnStar, né, que é o serviço aí de telemática da Chevrolet, ajuda você a obter informações aí sobre o seu destino, ajuda você a escolher algum restaurante, por exemplo, que é bem interessante. A gente tem também a central multimídia com Apple CarPlay e Android Auto, como vocês já conferiram. Ele só fica devendo mesmo um ar-condicionado automático digital nessa versão, que passa aí dos R$100.000, mas a gente tem um carro aqui, no geral, com um conjunto bem interessante. A gente tem um rodar bem mais esportivo, como eu já mencionei, tem um bom nível de ruído, aqui um baixo nível de ruído a bordo. É um carro com uma boa construção, a gente pode classificar assim. O Tracker é um carro com um projeto bem pensado, bem executado, é um carro que aqui, sobretudo ao volante, agrada muito. Como é costume, chegou a hora do nosso encerramento aqui do vídeo de hoje, onde a gente traça um panorama aí do Tracker, seja dentro do mercado, como da categoria dos SUVs compactos, a gente analisando aqui tudo que o modelo oferece. Bom, de uma maneira geral, a gama Tracker corre aí entre os 90 até passando um pouquinho dos R$100.000, uma faixa onde hoje reside boa parte das vendas dos SUVs compactos, né? Muita gente acaba migrando para os modelos nessa faixa de valor, então é um subsegmento aí dentro dos SUVs compactos bem importante para as montadoras, essa faixa aí de 90, 100, 110 mil reais. Bom, o Tracker ele é um carro caro, a gente fala que da versão Midnight é na casa de R$105.000, mas ele tem os seus atributos. Então você tem aí a motorização 1.4 turbo, que é mais avançada, você tem um bom nível de equipamentos aqui nessa versão, você tem teto solar, por exemplo, detector de pontos cegos aqui nos retrovisores externos, enfim, você tem um carro com um conjunto interessante. O Tracker, particularmente falando, ele é um modelo que me agrada, eu gosto muito desse carro, eu acho que ele tem um projeto muito interessante, muito bem concebido. Só que o Tracker, ele é um modelo que é voltado aí bem para o uso urbano, eu diria até, seria mais para um perfil de uma pessoa solteira, ou até mesmo um casal jovem, aí com filhos pequenos ainda. O forte do Tracker é o comportamento dinâmico e também o acabamento. A gente tem um carro com uma dirigibilidade muito boa. Você nota que esse é o grande apelo aqui do Tracker. Não por acaso a GM trouxe para ele a motorização turbo, né, para realçar ainda mais o desempenho. O espaço interno, assim como o porta-malas, não são os pontos fortes aqui do modelo. O Tracker tem uma cabine e um compartimento aí de bagagens, assim, apenas suficiente, considerando que a gente encontra dentro do segmento, né? Um Honda HR-V, por exemplo, até mesmo um Nissan Kicks, um Hyundai Creta, entregam aí cabines mais espaçosas, porta-malas maiores, mas enfim, esse temperamento mais esportivo você só encontra aqui no Tracker, assim como um acabamento e uma ergonomia aqui na cabine superiores em relação aí a muitos SUVs compactos, rivais diretos aqui do Tracker. Então eu acho que assim, se esse é o seu caso, você está preocupado muito mais com uma boa dirigibilidade, um desempenho melhor, um bom acabamento, se esses três itens, por exemplo, são mais valorizados por você, aí eu acho que o Tracker é uma boa opção, é um modelo que você deve considerar se você quer um SUV compacto. Se você deseja mais espaço para a família, um porta-malas maior, aí talvez seja melhor você olhar para outros modelos, como o Honda HR-V, um Hyundai Creta, por exemplo. Então assim, a gente tem o Tracker é um carro muito original por conta disso, né? As vendas do modelo estão crescendo, de fato o Tracker tem um conjunto equilibrado, mas é muito mais voltado para isso, né? Para esportividade, um refinamento aqui a bordo. Então esse é o grande apelo desse modelo. Se você busca isso e olha para um SUV compacto, quer entrar aí para o segmento ou permanecer dentro dessa categoria, mas com um carro mais arrojado, mais esportivo, esse é o seu modelo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenha ajudado a conhecer mais detalhes aí sobre o Tracker 2019. Convido você também a assistir os outros vídeos aqui do canal. Se você gostar, a se inscrever também aqui no nosso canal, ajuda bastante a gente. E a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.